Queridos, nós nesse domingo encerramos esta série Prossigo para o Alvo. E o tema que eu escolhi para encerrar essa noite é Continue sonhando. Muitas coisas acontecem na nossa vida que fazem com que nós paremos de sonhar. Muitas coisas vão minando as nossas energias. Muitas coisas vão nos desanimando, muitas coisas vão nos desiludindo e nós vamos nos fechando a novas possibilidades, nós vamos esfriando em nossa fé e nós paramos de crer nas possibilidades do Senhor. Nessa noite eu gostaria de resgatar a esperança no seu coração, o sonho no seu coração, as possibilidades na sua vida, amém? Então esteja com o coração muito aberto para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Quando eu era jovem, não que eu seja velho, eu me apaixonei por essa moça que está aí, e por uns tempos eu gostava dela, mas não namorava, né? E um dia eu tomei uma decisão e disse, ou vai ou racha, né? Ou não, eu já tenho, enfim. E Deus deu a graça de poder namorar uma pessoa que eu era apaixonado. Deus realizou este sonho na minha vida. Depois de um tempo, eu comecei a pensar que eu gostaria de escrever um livro e publicar um livro. Eu fiz isso também. Em 2020, no meio da pandemia, publiquei um livro. Óbvio que eu tenho sonho de continuar escrevendo livros e publicando livros. O fato é que nós precisamos sonhar. Quem não sonha não vive. Quem não sonha entra em depressão. Quem não sonha murcha. Quem não sonha não tem brilho nos olhos. Eu tenho sonhos ainda para a minha vida. Um dos maiores sonhos que eu tenho é ver as minhas filhas tão apaixonadas por Jesus quanto eu sou. E eu tenho orado por esse sonho e temos lutado por esse sonho. Todos os dias elas estão nas nossas orações para que isso venha a acontecer de fato. Nós sabemos que os nossos filhos precisam passar por uma conversão, podem ter nascido na igreja, podem ter sido batizados na igreja, mas eles e elas precisam ter um encontro com Deus, para que o Espírito Santo seja selado no coração dos nossos filhos. No entanto, há sonhos que nós talvez já abandonemos. Nós já não vemos mais perspectivas. Talvez tenhamos enterrado alguns anseios do nosso coração, porque nós achamos que não conseguiremos mais. Não sei se você está vivendo esse momento, já viveu esse momento, ou Deus está trazendo à sua memória algum sonho que você deixou de escanteio, que está amortecido. Então eu queria, através da palavra de Deus, instigar a sua fé para que isso renasça no seu interior. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E hoje eu quero meditar com vocês em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, um episódio bastante conhecido em relação a Jesus. Diz assim, Marcos 10, 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Desculpa, eu não avisei, mas é tradução na linguagem de hoje. Voltando ao versículo 47. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando,
o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Interessante, queridos, que Bartimeu era mendigo, e era mendigo porque era cego. Os aleijados, os cegos, os surdos, os mudos, não podiam trabalhar, eles mendigavam, eles viviam à margem da sociedade, ele pedia esmola, ele vivia de favores, ele tinha sua vida muitíssimo limitada pela doença, diferentemente dos nossos dias, que a sociedade de alguma forma evoluiu no sentido de dar meios para que essas pessoas também trabalhem. Que sonhos aquele mendigo poderia ter? Que sonhos será que Bartimeu alimentava em seu coração? Eu creio que ele não tinha assim absolutamente nenhuma perspectiva, nenhum sonho. Talvez o máximo que ele almejasse fosse levantar pela manhã e não sei se ele orava ao Senhor ou não, mas talvez ele, nas suas orações, ele pedisse: Senhor, que hoje eu volte com a minha sacolinha cheia, com com boas esmolas. No entanto, nós aprendemos uma lição com essa história, esse encontro de Bartimeu com Jesus. Quando nós estamos sem expectativas, quando nós estamos achando que nada mais pode acontecer, Jesus aparece, Jesus revoluciona a nossa vida. E Jesus nos dá novas oportunidades. Jesus nos dá nova oportunidade. Jesus estava passando dessa vez por um caminho diferente, ele estava descendo do norte da Galileia para Jerusalém. Jesus estava prestes a ser entregue para ser crucificado, e Jesus faz um caminho diferente, ele faz o caminho pelo lado leste, pelo lado direito do mapa, além do Jordão. E quando ele chega ali no sul, então ele faz uma curva, atravessa o Jordão, e necessariamente Jesus teria de passar por Jericó. E Jesus estava passando exatamente à frente do ponto onde Bartimeu esmolava. Que oportunidade única, que oportunidade inigualável, tremenda. E Bartimeu não podia ou não poderia perder essa oportunidade. Nós sabemos que todo cego tem um bom ouvido, um ouvido mais desenvolvido que o nosso. E Bartimeu ouviu o trotear, o tropel da multidão caminhando com Jesus, e ele ouviu as vozes, e certamente ele ouviu os comentários: Jesus, o Nazareno, o profeta, poderoso em obras, está passando por esse lugar. Queridos, que interessante pensar sobre isso. Jesus, ao passar por Jericó, deu oportunidade para Bartimeu realizar um sonho que jamais ele imaginou. E aí se cumpre uma palavra que eu tenho dito aqui, nós temos dito aqui, os pastores, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o nosso merecimento. Não, conforme o seu poder que opera em nós, pela graça.
O nosso Jesus é maravilhoso. O nosso Jesus nos dá novas oportunidades. Por isso, diante da situação que você vive hoje, dos problemas que você enfrenta hoje, da situação do país que nós enfrentamos hoje, não desista. Jesus está com você, Jesus está conosco, e Jesus abre possibilidades onde não existem. O nosso Deus é maravilhoso. Por isso o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus nos basta, então fique atento, abra os ouvidos, abra seus olhos, fique atento a esse movimento de Deus na sua vida. Fique atento à voz do Espírito Santo, fique atento aos ocorridos ao seu redor, aos acontecimentos ao seu redor. Porque uma verdade é absoluta para nós que somos cristãos: Jesus nos ama. Jesus te ama, Jesus nos ama e Jesus tem o melhor para nós. Ele nos comprou com um alto preço, preço do seu próprio sangue. E a Bíblia traz promessas para nós: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Levante a cabeça, não abandone os teus sonhos, olhe para frente, prossiga para o alvo, prossiga correndo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. E quando nós vamos seguindo nesse encontro de Jesus com o Bartimeu, nessa história, essa história tem mais para nos ensinar. Bartimeu, ao perceber que era um nazareno, ele começou a clamar, ele começou a gritar, e muitas pessoas o repreendiam: cale a boca, seu pobre, cale a boca, seu mendigo, cale a boca, seu inválido. É interessante, Jesus já estava no final do seu ministério, mais de 3 anos com seus discípulos. Ele já era conhecido na terra de Israel, no sul, no norte. E as pessoas parece que não tinham aprendido ainda que Jesus olha para o marginalizado, o desvalido, o pobre, o fraco. E as pessoas estavam repreendendo o cego. E quanto mais as pessoas repreendiam o cego, mais ele gritava. E Jesus percebeu o seu clamor. Queridos, esse cego não posso chamá-lo de cego, porque ele não ficou mais cego, mas esse homem chamado Bartimeu nos ensina a vencer os obstáculos. Não existe sonho realizado que não seja necessário enfrentar obstáculos. E muitas vezes, queridos, esses obstáculos são internos, estão enraizados na nossa alma, em nosso coração, são bloqueios, vergonha, medo, complexo de inferioridade, pessimismo, conformismo, falta de coragem. São gigantes que crescem dentro de nós, mas nós precisamos enfrentar. Estes são os nossos piores obstáculos, os obstáculos internos. Mas há obstáculos externos também. A visão era um obstáculo interno, era uma condição física para Bartimeu.
A sua pobreza, a sua marginalidade também era um obstáculo interno. Mas havia os obstáculos externos, que era a multidão ali, as pessoas gritando para ele: fique quieto. E na nossa vida esses obstáculos externos também têm nomes. Nós podemos dizer situação financeira precária, um marido difícil, uma esposa difícil, filhos rebeldes, pessoas com as quais nós convivemos invejosas, maldosas, que se levantam contra nós, que caluniam, que dão falso testemunho contra nós, doenças que chegam sem pedir licença, perdas irreparáveis, perdas repentinas. Mas é preciso fazer a nossa parte, é preciso vencer esses obstáculos. Então, nessa noite, se Deus está falando ao seu coração, em algo, em alguma área, em alguma luta que você está vivendo, vá em frente, não desanime, grite mais alto. Aí vem aquele presbiterianão, eu sou desde que eu nasci, e diz assim: Deus não é surdo. Ao invés de eu gritar junto com você, aquele presbiteriano gelado diz assim: Deus não é surdo, não precisa gritar. Aliás, Deus é tão soberano que Ele já sabe até o que você vai pedir para Ele. Misericórdia, eu não quero ser um presbiteriano assim. Vá em frente então, queridos. E é interessante que o atendimento de Jesus aos cegos se deu pela sua perseverança, pelo seu grito mais alto. Diz a Bíblia que Jesus o ouviu e o mandou chamar. Não há vitória sem luta, não há guerra vencida sem batalha, não há prêmio que se ganhe sem vencermos uma prova. Quando Jesus ouviu, Bartimeu não vacilou. Quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu não pensou assim: dá uma oferta dobrada aí, dá uma oferta triplicada. Não, ele foi direto ao ponto. Ele disse: mestre, eu quero ver novamente. Isso parece óbvio, mas de repente ele poderia ter pedido outra coisa. Talvez ele poderia ter pedido que Jesus o ajudasse em alguma outra causa, alguma injustiça que havia sido feito contra ele, não sei. Mas sem titubear, ele foi direto ao ponto, sem vacilar: que eu torne a ver. Queridos, para nós alcançarmos os nossos sonhos, nós precisamos apresentá-los claramente a Deus. Então seja claro, seja objetivo. Jesus nos ensinou: peçam e vocês receberão, batam e a porta será aberta para vocês, procurem e vocês acharão. Se tem algo que Deus nos autoriza a fazer, é colocar diante dEle as nossas necessidades. Deus, por meio de Cristo, se tornou o nosso Pai. Nós fomos reconciliados com Deus. Cristo abriu o acesso a Deus. Eu sou o caminho. O muro de separação caiu. O pecado já não nos condena, já não nos separa mais de Deus por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E quando Deus se torna nosso Pai, através da minha fé naquilo que Jesus fez e
e em quem Jesus é, a Bíblia diz que todos aqueles que creram se tornaram filhos. Deus então tem esse cuidado de pai. Deus tem esse prazer em nos ajudar. Assim como uma mãe, um pai está pronto a abençoar o seu filho quando existe uma necessidade, quando existe um clamor, quando existe um choro. Nós precisamos pedir e pedir sem medo, pedir sem rodeios. Deus não é um juiz que está sentado num trono com um raio na mão para mandar na nossa cabeça. Deus é um pai que tem prazer em estar conosco e que estejamos com Ele. Interessante que Tiago, o apóstolo, ele dá uma razão porque muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês não sabem pedir. Não seja tímido, não seja gago. Seja claro com o teu Pai amado. Você pode ser claro e você deve ser claro, porque Deus o recebe de braços abertos. Então, nesta noite eu pergunto: quais são os teus sonhos? Onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos? O que você ainda não alcançou na sua vida? O que você ainda não fez nesta vida? O que você ainda não fez por Deus nesta vida? Que missão Deus te passa que você ainda não realizou? Deus quer ouvir isso da sua boca e da minha boca. Então apresente claramente os teus sonhos perante Deus. Para finalizar, essa história nos ensina algo extraordinário. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere a bênção de Deus ou o Deus da bênção? No meu ministério pastoral eu vi muita gente buscando a bênção de Deus. E eu vi muita gente recebendo a bênção de Deus e indo embora. Tem igrejas oportunistas aí, vendendo sonhos, vendendo mesmo, por dinheiro. Mas também tem muita gente oportunista. Eu me lembro que eu vi um vídeo de um homem lá em Portugal tentando derrubar uma igreja com uma patrola, com uma máquina retroescavadeira. A polícia veio, prendeu e ele deu a entrevista. Pior ainda, deu a entrevista, dizendo: a igreja me prometeu que se eu desse a minha casa, eu ia ganhar em dobro, eu ia receber 2 casas, e eu fiquei sem o dinheiro da casa, e estou sem casa, e Deus não me deu a casa. Tem muito oportunista aí querendo tirar vantagens de Deus. É como os nossos filhos muitas vezes fazem, né? Às vezes são ríspidos conosco, mas quando querem alguma coisa, vem com aquela vozinha mansa. Principalmente as meninas, né? Para derreter o pai. Oportunistas. Gostoso mesmo é receber um aconchego de um filho e ele não tem nada para pedir para nós, só por amor mesmo.
Você prefere a bênção de Deus ou o Deus da bênção? E é isso que o Bartimeu nos ensina como última lição desse texto. Diz o texto que depois do sonho alcançado, Bartimeu seguiu a Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode ter tudo o que você sonhou nesta vida. Ter dinheiro, ser top na sua profissão, ter projetado um lugar para você chegar, e você chegou, mas nada disso fará sentido para você se você não se tornar um discípulo de Jesus. Os nossos sonhos se realizam e os nossos sonhos fazem sentido em nossa vida quando nós seguimos a Jesus. A bênção de Deus, ela é boa demais, mas muito melhor do que a bênção de Deus é o Deus da bênção. Então, siga em frente, alcance os teus sonhos, lute, vença os obstáculos. Mas não esqueça de que tudo que você conseguiu aqui vai ficar aqui, exceto uma coisa: a fé em Jesus Cristo, que te levará para a eternidade. Muitas pessoas, como eu disse, estão buscando a igreja enquanto as bênçãos estão sendo alcançadas. Quando as bênçãos escasseiam, ou as bênçãos param, ou a luta vem, eles param de vir à igreja, ou vão procurar uma igreja que estão ouvindo falar que está ocorrendo milagres. E hoje nós temos uma série de evangelhos pulando de galho em galho, de igreja em igreja, de temporada a temporada. Na igreja que está bombando, vou para lá. Daqui a pouco aquela murcha, tem uma outra bombando, vão para lá. Se esquecem que o nosso maior tesouro é Jesus e não as bênçãos de Jesus. Estar com Jesus, ser de Jesus, caminhar com Jesus é infinitamente superior, porque é óbvio que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nada acontece conosco, mesmo que seja bom. Nada que acontece conosco, mesmo que seja bom, tem a sua completa satisfação, porque sem Jesus tudo se torna vazio e passageiro. É só você olhar para as pessoas que você conhece, as pessoas que têm mais dinheiro que você tem, as pessoas ricas do nosso tempo. Como é a vida delas, como é a família delas, como é o casamento delas. Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa suficiência, Jesus é a nossa alegria, o nosso gozo, a sua presença é inigualável, e tanto as coisas boas quanto as ruins que acontecem conosco fazem sentido quando nós estamos firmados com a nossa fé em Cristo. Quando a fé de alguém não está firmada em Cristo, as coisas ruins são uma tragédia, é pura perda, é prejuízo. Mas quando os pés estão firmados na rocha, até as coisas ruins cooperam para o nosso bem. De alguma forma. De alguma forma. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós experimentamos as suas palavras. Mateus 10:39, quem procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Uma outra tradução diz, quem quiser salvar a sua vida,
conquistando, 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 vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor a mim vai ganhar. Então os nossos sonhos têm que ser seguidos da nossa fé em Cristo Jesus. Ou em Mateus 19, 29, que Jesus diz: e todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Todas as vitórias e todos os teus sonhos serão alcançados e farão sentido, porque não é só alcançar o sonho, mas farão sentido na sua vida por meio de Cristo. Eu já vi muitos casais que eram assalariados, com muito empenho, com muito trabalho, correndo atrás dos seus sonhos, vão melhorando de vida, compram um terreno num condomínio, constroem uma bela casa, os filhos chegam à adolescência ou à juventude, e depois o casal olha, um olha para a cara, para o rosto do outro e diz: e agora? Chegou num patamar que eles planejaram, não tem mais nada, e o que era para ser uma vida tranquila, abençoada, feliz, com harmonia, acaba em divórcio, sem Jesus. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Pedro disse: para quem iremos além de ti? Tu tens palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Você pode ser mais que vencedor, mas você não será por você mesmo, pela sua força, mas por meio de Cristo. Essas são as palavras de Paulo, apóstolo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Jesus é o teu mediador, Jesus é o teu advogado junto a Deus, Jesus é o sumo sacerdote que intercede por você junto ao Pai. Portanto, para alcançar e usufruir dos nossos sonhos, nós precisamos ser discípulos de Jesus. A coisa mais sublime que todo ser humano pode fazer na face da terra é seguir a Cristo. A maior aventura que nós podemos ter em nossa vida é seguir a Cristo, porque é apaixonante, é contagiante, é emocionante, porque verdadeiramente preenche a nossa alma. Depois da reforma, vai sair esse eco. É um sonho, não é? Estamos correndo atrás e nós vamos conseguir dessa vez. A maior aventura que nós temos, a mais apaixonante, é seguir a Cristo, porque Ele preenche o nosso coração, porque Ele traz paz, traz satisfação, traz alegria e traz eternidade. O sentimento de efemeridade, de sermos efêmeros, passageiros, como uma planta que está bonita num dia e no outro dia ela está murchando e nada faz com que ela volte. Esse é o pior sentimento que o ser humano tem. Mas a eternidade nos faz viver sempre com um sorriso nos lábios, um brilho nos olhos. O resto tudo passa. Então, nesta noite, que sonhos você colocou de escanteio? Que sonhos você desistiu, que você enterrou? Eu pergunto nesta noite, qual é o maior sonho da sua vida? Saiba que, interessante, uma experiência que eu tive quando eu era seminarista, a nossa turma cogitou a possibilidade de fazermos uma viagem para Israel.
Já falei isso. Então a gente cogitou, eram 5 anos, você ia poupando X por mês, no final de 5 anos a gente podia pagar uma viagem. Se tem alguém que é duro, não tem nada no bolso, é seminarista. Geralmente, né? E nós não fizemos isso. Então aquele sonho foi enterrado, foi abandonado. De repente, surge alguém e me coloca no circuito de novo, e eu tive a oportunidade de estar em Israel. Então, Jesus nos dá novas oportunidades. Então, levante a cabeça, continue. A Bíblia, ela é recheada de incentivos em relação à perseverança que nós temos de ter. Em relação à continuidade, não seja um cristão, né, de altos e baixos, mantenha, continue. Meu pai tinha um lema ele sempre dizia, eu até confundia o lema do meu pai com um do Super-Homem, para o alto e avante, nem sei se é do Super-Homem esse. Para frente e para o alto, para frente e para o alto, sem retroceder, mas também sem afundar, para frente e para o alto, prossiga para o alvo, lute, converse claramente a respeito de Jesus. Eu não sei se você tem esse costume, mas a gente ora e a gente tem a oração cotidiana, mas às vezes nós temos uma conversa assim meio ao pé da orelha com Jesus. É como se Jesus estivesse numa cadeira e eu estivesse na outra. Fala, hoje eu vou conversar sério com Jesus. E aquele dia é diferente, você ora de uma maneira diferente. Você sente a presença de Jesus diferente. Então converse claramente com Jesus. A minha esposa tem algumas experiências para contar de coisas que eu falei para ela que ia acontecer, e ela fala, mas como é que você sabe? Eu não sei, mas eu sei. A Bíblia chama isso de testemunho interno do Espírito Santo. É quando existe de fato o encontro entre a nossa alma e o Espírito de Cristo, e nós temos uma paz, uma certeza, uma convicção. São esses momentos que nós falamos claramente com Jesus. Nós abrimos, rasgamos o nosso coração perante Ele. E muito mais do que isso, além de pedir, é que Jesus seja o nosso Senhor, o nosso Rei. Não deixe a tua esposa reinar na sua vida. Não deixe o teu marido reinar na sua vida. Não deixe o teu filho ser o rei da sua vida. Jesus precisa ser o rei das nossas vidas. Os nossos sonhos são alcançados quando Jesus é o centro. Quando Jesus está sentado. Quando Jesus é o nosso rei, está sentado no trono da nossa vida, nós temos a coragem de orar até colocando diante dele a frustração dos nossos sonhos. Pela grande convicção que nós temos de que a nossa satisfação, ela vem por meio da vontade dele e não da nossa. Que Deus o abençoe. Que Deus o guarde, que o Deus derrame shalom na sua vida, que Deus derrame paz, prosperidade, harmonia na sua vida, que você subir, né? Que você prospere, que você siga em frente, que você feche as portas que precisam ser fechadas, porque muitas vezes essas portas abertas, essas situações mal resolvidas, são impeditivos, como nós temos aprendido aqui no 30 Semanas, para nós decolarmos
para nós realizarmos os nossos sonhos. Então tenha coragem para fechar as portas que ficaram para trás, para que novas oportunidades sejam abertas na sua vida. Não temas, diz a palavra de Deus, eu estou contigo. Essa é a palavra para nós encerrarmos a série Prossigo para o Alvo.